Aí, prontinho, vídeo terminado e enviado pro público. Ai, bem, foi difícil, mas tá aí. Eu acho que eu vou ter algumas semaninhas de descanso até botar a mão na massa pra próxima parte, então vamos ver, acho que dá um tempinho pra descansar. Mas já? Vamos ver o que manda. Foi rápido, você não esperava. Oi, gente, eu sou o Bruno Henrique e sejam bem-vindos em meu canal. E pois é, a segunda parte dessa vez demorou menos tempo em comparação ao primeiro pra sair, viu? Tá vendo? Eu tô evoluindo, você tem que me agradecer. E olha, mais uma vez, mesmo que eu já tenha falado isso que umas 5 vezes no vídeo anterior, eu ainda assim tenho que dizer de novo. Eu só tenho a agradecer a vocês que mandaram as perguntas e a todos vocês que me acompanharam desde o início no canal. Porque, de novo, 800 inscritos é uma coisa bem doida. Mas bem, assim como eu falei na última parte, nesse vídeo eu estarei, para comemorar os 800 inscritos, respondendo as perguntas que todos vocês enviaram para poder comemorar. E olha lá, hein, pra quem ficar até o final vai ter uma surpresa que eu criei pro canal, viu? E eu acho que vocês vão gostar. Mas sem mais delongas, bora começar a responder as perguntas, que é pra isso que vocês estão aqui. Então bora! Bom, eu não sei se alguns de vocês talvez ficaram sabendo, se vocês acompanharam ou não, mas lá na minha comunidade eu havia enviado um post para que vocês mandassem algumas perguntas que eu estaria respondendo. E bom, até que teve uma boa quantidade. Então eu acho que é bom começar com as perguntas desse post aqui, né? Porque afinal já que eu mandei é porque tinha um propósito, né? Mas não se preocupe que eu também vou estar respondendo as outras perguntas, tipo do vídeo e tudo mais. Mas bora começar aqui do post. Então, vamos ver aqui. Um surdo com mal de Parkinson é considerado... Ó, mentiu ou não irei? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu nem sabia que tipo de doença era essa, mas eu pesquisei e tá dizendo que é uma condição neurológica crônica e progressiva que degenera células cerebrais produtoras de dopamina, resultando em tremores de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e desequilíbrio. Afeta principalmente idosos, não tem cura e é tratável com medicamentos como a levodopa e exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida. Então a pergunta que o Sr. Romilson fez é se um surdo com mal de Parkinson é considerado gago. Um surdo mudo. Como é que eu respondo isso, gente? É a primeira pergunta. Se quiser sim, mano. Se quiser sim. Vai pra próxima pergunta antes que as autoridades venham aqui na minha casa. Bruno Raio Fan perguntou: Mano, tu notou que você tem o mesmo nome que o meu? Ô, louco. Parece que não esperava ver. Tem aquele meme lá do Homem-Aranha agora. Quem será quem? És um evento canônico, será? Notei porque, tipo, tá parecendo que você rouba, né? Mas, ainda assim, legal. Beleza, essa pergunta aqui foi um pouquinho mais fácil de responder. Vamos pra próxima. Vamos ver, pensa Gabriel perguntou. Meu Deus. Bora, vai, bora. Só responde essas jogos, acabou, vai. Penso Gabriel perguntou: Como foi que você conheceu o Pensamento Nublado? Vamos lá. Provavelmente a maioria daqui que tá vendo esse vídeo nem deve estar entendendo o que tá acontecendo, nem que esse acaba aí. Mas eu darei um resumo resumido. Pensamento Nublado foi um canal que eu conheci lá por meados de 2020, quando eu comecei meu canal, depois das músicas dos Angry Birds. Como eu tinha falado na parte anterior, eu comecei com as músicas dos Angry Birds, aí em seguida eu comecei com dublagens. Mas eu comecei essas dublagens graças ao canal que se chamava Pensamento Nublado na época. Ele era um canal que fazia dublagens, mas também não só dublagens, ele também fazia outros conteúdos a respeito e tudo mais. Mas como foi que eu conheci ele? Vou dar um resumo bem resumido aqui. Entre uma das várias dublagens que ele fez, existia uma chamada A Votação de Limonada do Penso Júnior, porque esse foi o nome que ele deu. Quando eu vi o vídeo, os diálogos que ele tinha feito junto com o amigo dele eram hilários. E eu pensei, bom, é bem legal isso aí. Eu acho que, bom, e se eu copiar as falas dele? Foi o que eu fiz. Eu fiz a dublagem, eu praticamente quase que falei as mesmas coisas e eu lancei. Aí ele viu, comentou, falou que eu tava copiando, mas depois a gente acabou se resolvendo e viramos amigos. Daí eu até apaguei o vídeo porque eu percebi que era vergonhoso demais e vida que segue. Mas meio que foi assim que eu conheci ele, foi graças a essa dublagem aí que eu fiz. Como você consegue fazer suas músicas grudarem na cabeça? Viu? Agora, isso aqui é uma pergunta interessante, porque talvez a maioria aqui deve saber que eu meio que sou um compositor, né? Eu já postei algumas músicas aqui. Exatamente, você está falando com o compositor. Bom, mas como que eu faço minhas músicas grudarem na cabeça? Assim, fala a verdade, já vamos começar desde o início. Criar música não é tão difícil quanto parece.
Porque basicamente, desde o início você já tem uma ideia de como você vai fazer a música, como você vai executar, o estilo como vai ser, você já tem uma noção maior de como vai ser ela e o resultado final de como será. Agora, como que eu faço as músicas grudarem na cabeça? Porque depende muito da pessoa que tá vendo se ela gosta do estilo ou não. Porque cada música que eu tento fazer, eu tento botar originalidade nela, tentar fazer ela da forma mais legal e diferente possível das outras. Como por exemplo a primeira aqui que eu postei, Fresh Night, que eu dei o nome. É uma música meio que tipo, como é que fala? Sine Wave, né? Que tem lá os instrumentos e a melodia da música, né? A verdade é que tipo, você não precisa esperar muito da sua música se você fazer. Se você fazer ela e pensar que vai ser um resultado bom, e se você acha que você tá fazendo um bom trabalho, você tá indo pelo caminho certo. Você não precisa exagerar muito na sua música. Por exemplo, a música seguinte que eu enviei, ela não tem tantos instrumentos. Ela tem por volta de uns 14, 15 instrumentos que eu coloquei nela. E ainda assim, eu acho que eu consegui fazer uma boa melodia com ela. Porque a parte principal da melodia é você ter uma ideia de como você vai colocar ela na música e o tom que ela vai ser. Por exemplo, essa música aqui dos Settings, que eu dei o nome, o tom da música é por volta da tecla Dó. E a música seguinte, que foi um cover que eu fiz dessa música aí que eu conheci no ano passado, ela tem o tom da música por volta da tecla Mi. Ou seja, em resumo, você não tem que, tipo, ficar pensando muito, assim, nas músicas como você faz grudar na cabeça. Se você acha que a música que você tá ouvindo é legal, se você tá achando boa, então é meio que é por esse caminho aí mesmo que você faz com que as músicas grudem na sua cabeça. Porque, tipo, gosto por música é relativo. Umas pessoas podem gostar, outras podem não achar tão legal. E vai indo por aí, entendeu? Vamos lá, terceira pergunta. Qual foi o pior tablet que você já usou? O Multilaser ou HAL? Agora que é 2 tijolos, qual deles é o mais duro? Na época quando eu gravava lá pro VOD de 2020, eu tinha usado esses 2 tablets. O primeiro que foi da Multilaser, que acabou quebrando, porque eu quebrei de raiva. Parabéns a mim. Legal que eu quebrei porque eu tinha feito uma dublagem nele que não salvou, daí eu já tava bravo porque o tablet ele não prestava, daí eu já aproveitei, já traçalhei ele. E até hoje eu ainda tento fazer essa dublagem depois de 6 anos, né? Ou HAL, que aconteceu quase a mesma coisa. Tava lá escondendo um comentário, só que a bosta do meu tablet não tava traduzindo o comentário e eu quebrei também. Mas entre os dois, qual que é o pior? Pior que eu me lembro, na época eu tinha pesquisado pra saber mais sobre o meu tablet, pra saber se ele realmente era bom ou não, ou se era eu que talvez tava botando muito vídeo nele que tava travando. E eu fui pesquisar e a tizinha só é uma merda mesmo. E a bateria, vamos ver a bateria aqui. Opa, sumiu, fechou o Widen. De tanta memória que tem. Ele tem 1 GB de RAM. 1 GB de RAM. Me corrige, gordão. E 8 de sofrência interna. Pra quando você começar a instalar alguma coisa ou um joguinho, ele vai travar. Faz barulho. O alto-falante é meia boca. Não tem grandes graves nem grandes agudos. Resumindo, uma bosta. Ou seja, eu sempre estive certo. Aquilo não era um tablet, era um tijolo. A mesma coisa do HAL também, aquele tablet lá, maldito, que também era um tijolo. Mas entre os dois, qual que era o pior? Olha, é tipo comparar o sujo com o mal lavado, viu? É quase a mesma coisa. Como é que eu limpando meus óculos aqui? Sim, eu uso óculos. Eu tinha falado isso há muito tempo atrás. Sim, eu sou um cegueta maldito. Eu nunca vi ninguém. Olha, é bem difícil falar os dois, porque os dois estão quase compartilhando o mesmo pódio. Mas eu acho que talvez entre os dois, eu acho que o piorzinho deles foi o HAL. O HAL, sei lá. Sei lá, eu chuto que o da Multilaser, mesmo ele travando, eu acho que ele ainda conseguia se sobressair em certos aspectos, tipo, os gravadores que eu usava dele pra poder gravar os vídeos, eu acho que eles tinham uma qualidade melhor, que nesse tablet do HAL que eu tive que instalar, eu não consegui, eu tive que usar o Mobizen. Mas eu acho que entre os dois, o pior que eu tinha usado na época foi o HAL. Quais amigos antigos você queria que voltassem a gravar? Agora, essa é uma pergunta de milhões, viu? Que olha, a maioria infelizmente ou foi embora, ou foi fazer alguma outra coisa da vida. Mas bom, assim, eu ia falar o quê? Do Príncipe de Dublar, né? Mas só que ele já voltou para o famoso canal do Ketsu. E aliás, eu recomendo vocês irem ver, tá? Que foi graças a ele que eu cresci na plataforma, viu? E eu tô ajudando ele a crescer também. Então vocês façam o favor de seguir ele. Mas amigos antigos que eu queria que voltassem a gravar. Ó,
Mente, eu não vou. Eu não sei exatamente quem que eu queria que voltasse a gravar, porque já faz muito tempo já que eu meio que na teoria não tinha contato com eles, das pessoas que eu fazia alguns vídeos na época. E meio que eu acabei não pensando muito sobre responder essa pergunta, tipo, qual deles que eu queria que voltasse a gravar. Mas qual que eu queria que entre eles voltassem a gravar? Bom, do topo da minha cabeça que eu consigo me lembrar. O Mundo de Miguel, que foi um canal que eu havia divulgado. Eu acho que eu lembrei de um aqui, eu acho que era um tal de Rafa FF que eu havia conhecido também. Ele fazia alguns vídeos de gameplay e tudo mais. E até que era um canal legal. Então, ele também. Lembrando que esses canais que eu tô falando são tudo canais que eu conheci há uns 6 anos atrás, tá? Então, não duvide caso você não conheça eles, que é normal. É que, tipo assim, a maioria desse pessoal, eu meio que mais divulgava do que fazia mais conteúdo relacionados a eles. Que o que eu mais fazia entre eles era só o do pensamento do lado mesmo, era o que eu mais fazia vídeos. Mas eu acho que só são esses dois aí que eu acho que do topo da minha cabeça eu pretendo que eles voltassem, não sei. Acho que é por aí. Claro que mais uma vez, eu não tô desmerecendo os outros canais, mas do topo da minha cabeça são só esses que eu consigo me lembrar. Sério, esse meu óculos tá insuportável, gente. Sério, como é que pode? O plano mais atrapalha que ajuda. Onde já se viu? Eu acho que agora tá melhorzinho. Como seria a sua série que você ia fazer em 2020 e 2021? Ai, ai, ai. Vamos lá. Ai, eu não queria responder essa pergunta, mas vou ter que responder. Vamos lá. Lá por volta de 2020, 2021, eu tinha visto umas pessoas que estavam criando suas próprias séries. Tipo, umas sériezinhas, pra se divertir e tudo mais. E quando eu vi aquilo, eu pensei, e se eu tiver a minha própria série também? E eu nem pensei duas vezes, eu já tava pensando na história, de como eu iria fazer e tudo mais. Mas tipo assim, vou tentar explicar com mais detalhes. Lá por volta, como eu falei, de 2020 e 2021, tinha uma galera aí que eu conhecia que tava fazendo suas próprias séries, que iam pra se divertir e tudo mais, essas coisas aí. Na época que eu só fazia dublagens, quando eu vi aquilo eu pensei, até que essas séries que o povo tá fazendo é bem legal. E se eu fizesse as minhas próprias séries também? Só que o problema é que essa ideia que eu tive, eu não sabia como executar, não sabia quais personagens que eu ia fazer. Então o que eu pensei? Bom, eu faço dublagens de Pensimation, então por que eu não uso os personagens deles pra me basear nessa série? E que tipo assim, na época que eu tinha só uns 9 anos, eu achava que eu tinha a maior série que o mundo já viu. Tipo, que ia ter muita ação, muita loucura, sendo que eu nem sabia desenhar, eu nem sabia animar, mas ainda assim eu achava que eu ia conseguir fazer uma coisa louca de todo mundo ver. Ai, sério. Alguém avisa aquele guri que eu não sei o que tá fazendo? Mas é meio que seria uma série que contaria uma história lá deles vivendo aventuras e tudo mais. Eu lembro que a história ia ser de como um meteoro caiu na casa deles, que lá dentro do meteoro ia ter uma espécie de espada. Eu ia pensar em dar um nome melhor, eu dei o nome de espada mística, porque espada mágica é muito genérico. Essa espada eu queria meio que como se fosse o maior artefato mais poderoso de todos, que só da pessoa encostar o dedo ela já era desintegrada. Pra se ver. E eu achando que ia conseguir fazer uma coisa boa, né? Que prestasse. Alguém avisa, por favor. Olha, mesmo não querendo, eu vou ter que mostrar aqui nas capacumbas do meu canal algumas dos desenhos que eu fiz, que eu pretendia fazer, pra vocês verem. Olha isso. A primeira imagem que eu já vejo, já quero morrer. Bora, só bora, vai. Nem pensa duas vezes, só vai. Peguei 8 doenças diferentes vendo isso aí, mas tá aí, respondida. Na verdade é que eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas em resumo foi isso. Eu pretendia criar uma espécie de série que nunca foi pra frente. Que legal. Vamos responder a próxima pergunta antes que eu me arrependa? Sexta pergunta. Modo claro ou modo escuro? Bem, tá, aí é que é. Que é assim que acontece, né? Lá nos primórdios do canal, o tablet que eu usava, ele já vinha com um sistema onde o YouTube, ele vinha com a cor clara. E eu sempre fui, tipo, familiarizado com esse YouTube, no geral, né? E eu acho que a maioria aqui também.
Só que com a chegada de 2024, quando eu recebi o meu celular, acabou que o sistema do celular decidiu com que o YouTube que eu usasse acabasse sendo do modo escuro. E eu tô usando ele até hoje. Ou seja, meio que eu não tenho uma certeza absoluta entre os dois qual que é meu favorito, mas provavelmente modo claro. Porque não só como ele agrega um pouco da nostalgia, né, do canal na época, mas também que entre os dois é o que eu tô mais acostumado. E também porque o modo claro, de certa forma, ele também pode ajudar a ajustar um pouco mais o brilho, né, do celular. Porque com o modo claro, você não precisa deixar o brilho no máximo, né, como certas pessoas fazem por aí. Então eu diria que no fim das contas, modo claro. Qual é a sua comida favorita? Aí, ó, mais um tópico interessante para a gente poder falar a respeito. Então vamos lá, meus camaradas. O que acontece? Durante o decorrer da vida, eu tive por volta de 3 comidas favoritas e, assim, vamos começar por elas. Eu acho que a primeira que eu considerei a minha favorita foi hambúrgueres. Hambúrgueres, né, tudo mais. Eu, quando comi da primeira vez, eu me encantei e, sinceramente, era uma coisa bem diferente pro meu paladar quando eu comi da primeira vez e tudo mais. Então, na época, provavelmente, minha comida favorita eram hambúrgueres. Só que com o decorrer do tempo, aqui por volta da minha região acabaram tendo algumas lojinhas a mais de comida que vende hambúrgueres e tudo mais. E daí acabou que a gente começou, né, a comer um pouquinho com mais frequência. Então, com o decorrer do tempo, tinha algumas outras comidas que a gente também comia, só que não com muita frequência. Como, por exemplo, panquecas de frango, que a minha mãe faz. Olha, uma delícia excepcional. Então, eu diria que provavelmente a minha nova comida favorita na época seriam panquecas de frango. Uma coisa simples, só que maravilhosa demais, meu amigo. E por fim, eu acho que a minha comida nova favorita mesmo, porque as outras eu acho que era mais que eu gostava mais na época, mas hoje em dia eu tô tentando ver outras coisas pra experimentar, outros sabores, né? E provavelmente, assim, eu acho que provavelmente, a minha comida favorita de vez mesmo é churrasco. Que é uma coisa também a gente lá não come com tanta frequência, geralmente come mais quando tem eventos em família e essas coisas, né? E realmente o sabor, né, churrasco, a comida, as coisas lá que tem no churrasco, não é uma coisa que tipo você realmente come todo dia, sabe? Que tipo, o sabor de churrasco, as coisas lá, é bem diferente do que você, sei lá, comeria, tipo, por exemplo, de uma carne de panela, uma linguiça toscana, essas coisas aí do tipo, sabe? Então, eu diria que provavelmente de todas essas comidas, minha favorita, pelo menos por agora, é churrasco. Sabe o que é pior de tudo isso? Eu, o Bruno da edição, na hora que tava vendo as perguntas pra poder editar, na hora que eu fui entrar lá no aplicativo pra poder ver os áudios melhor pra poder editá-los, sabe o que apareceu? Um anúncio sobre uma churrascaria. Ai, já, amigo do céu. Eu editando essas perguntas enquanto eu tô comendo bolacha de maisena. Ai, Jesus. Você pretende ter muito pro seu canal? Muito pro meu canal? Quem sabe, quem sabe. Provavelmente. Eu diria que sim, eu diria que talvez ter uma entrando no meu canal. Quem sabe isso não vem mais pra frente, né? Mas eu pretendo ter. Você percebeu que seu personagem mudou de cor? Sim, eu percebi. Até que eu mesmo queria que isso acontecesse. Porque quando eu voltei com o meu canal, quando eu voltei a fazer os desenhos do meu personagem, eu havia só pegado o primeiro verde lá do Ibis Paint lá, e eu usei ele pra poder pintar o meu personagem. Só que depois eu pensei, não, eu acho que eu vou usar a minha própria cor pra poder pintar o personagem. Então lá na paleta de cores eu fui escolhendo e a cor que eu consegui escolher foi essa que eu acho que mais combina com o personagem. Mas eu acho que eu tô pensando em mudar um pouquinho ele, talvez deixar todo ele mais esverdeado, tipo, as mãos deles que são brancas, eu acho que talvez deixar um pouco mais verdes, por aí, eu não sei. Isso não vai interferir na história dele, eu só vou apenas deixar um pouco mais de originalidade pra ele, pra não parecer que eu tô copiando certos alguém. Mas eu acho que eu talvez vou mudar a cor dele pra deixar um pouquinho mais original. Demora pra editar o especial foi tanta que eu já fiz isso e só percebi agora editando isso, pra você ver. Você pretende trazer esse mundo no seu canal? Bom, vamos lá. Alguns aqui devem saber que eu tenho uma irmãzinha, né? Chamada Mariana. Ela até havia aparecido nos vídeos mais antigos do canal. Uma placa, foi? Eu acho que a gente só consegue uma placa se bater 1 milhão, né? Ah, eu acho que eu também, né? Tá que pequenininho, uma placa pequenininha. E ele só tem 3 vídeos. E as pessoas são Da malucas. Dorito. As pessoas estão malucas no canal dele que só tem 3 vídeos. Mas, por enquanto eu não pretendo trazer ela, mas talvez quando eu conseguir convencer ela de fazer umas dublagens aqui e ali, eu acho que eu pretendo trazer ela de novo pro canal. Quais são as músicas que você acha insuportável?
Agora sim, é hora do desabafo. Assim, como eu havia falado um pouquinho lá pra trás, meio que gosto por música é relativo, né? Algumas pessoas podem gostar, outras podem não achar tão legal. Então daí acaba que, como eu também tenho alguns gostos relativos por música, então daí meio que vai ser um pouquinho difícil de explicar qual que eu gosto ou qual que eu não gosto. Funk e funk. Meu amigo, pensa numa coisa horrorosa. Sério, eu literalmente não teve uma música de funk que eu escutei, tirando aquela lá do pão de queijo, não teve uma música que eu escutei que ou não havia palavrão ou que não falava sobre pegação. Não havia. É a mesma coisa do funk. É uma batida exageradamente estourada que literalmente repete, 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 parecendo que é só um Ctrl-C, Ctrl-V. É uma coisa que, sério... Só escuta. Só escuta um trecho aí. É sério mesmo que você vai ter a cara de pau de me dizer que você gosta desse tipo de música? Esse tipo de música mesmo? Então é meio que já dizendo isso por mim. Você não está mais aqui. Agora dizendo sobre o funk de novo. De novo, não teve praticamente nenhuma música de funk que eu ouvi que realmente não falava nenhum palavrão. E hoje em dia parece que é um dos estilos que mais estão sendo escutados hoje em dia, né? Pra você ver como essa geração tá perdida. Sim, eu sou da geração Z e eu comprovo, a geração Z está perdida. E de novo, também só falava sobre pegação, sabe? Fala sobre balada, fala sobre coisas que eu não posso dizer aqui porque o conteúdo do meu canal é um canal família, eu acho. Então, por mim, meu camarada, assim como o seu irmão gêmeo, vocês também podem dividir o mesmo caixão, já que os dois são praticamente do mesmo valor. Beleza, vamos para a próxima pergunta. Qual a sua opinião sobre aquela novela de frutas? Novela de frutas? Aquela daqueles cabas lá que tá demorando 1 ano pra ser feito? Tô brincando. Bom, o que acontece? Eu vi que realmente tinha alguns vídeos dessas novelas de frutas, né, sendo geradas por IA sendo lançadas, principalmente no Teco Teco. Me siga lá. Mas realmente eu não tenho, sei lá, uma coisa muito sincera pra falar a respeito, porque eu não havia acompanhado. Tipo, sei lá, uma hora tá acontecendo traição, outra hora tem surpresas que são reveladas, coisas que, sei lá, pelo menos pra mim não fazem tanto sentido. Então, sei lá, eu diria que até que é alguma coisa interessante de se ver, mas depende muito da pessoa que tá produzindo isso, né? Se, sei lá, ela tem uns parafusos na cabeça ou alguma coisa do tipo. Assim, sinceramente, eu não diria que é a pior coisa do mundo, porque existem coisas muito piores. Mas, sei lá, eu acho que dava pra fazer coisas melhores além dessas novelas de frutas aí. Claro que eu também tô falando isso, mas eu nunca assisti um episódio inteiro, né? Então daí eu meio que não tenho uma opinião certeira pra falar a respeito. Mas no geral é isso. Eu diria que é uma coisa meio mais ou menos, não sei. Tem algumas funções no tutorial designs antigos que você queria que voltasse? Sim, eu queria. Funções, eu não tenho certeza porque eu não tô do topo da minha cabeça, eu não me lembro. Mas de designs antigos, eu acho que aquele sistema lá de likes e dislikes, que isso mostraria melhor quem gosta dos seus vídeos, quem não gosta. Que por mais que na época eu não gostava muito quem dava dislike nos vídeos, eu tenho que admitir que quando o YouTube tirou isso, esse site ficou muito mais genérico, assim. Porque tirando essa opção dos dislikes, meio que você tira uma parte do público e o que eles acham por aí quando você vê. Na real, eu falei que isso era um design do YouTube, né? Mas não um design, é justamente uma função, porque serve pra poder mostrar se o povo gosta ou não do vídeo, né? Então, eu confundi, não era design, sim essa função do YouTube. De design não tenho certeza. Seria muito provavelmente o botão vermelho de se inscrever, porque é justamente a cor do site, vermelho, né? Por que daí agora tem que ser um botão preto? Não tem graça. Mas eu queria que essa opção dos dislikes voltasse. Falando de likes e dislikes no YouTube, eu te peço uma coisa, por favor, você toma vergonha na sua cara e volta com os likes? Que carniça é essa que tá acontecendo? Que agora nem mais like nos vídeos você pode dar. Literalmente, um retângulo vazio, não tem opção de você se inscrever no canal da pessoa, você não pode mais dar like, você não pode compartilhar o vídeo, você não pode fazer mais nada. Que bosta é essa que você tá fazendo? Qual a sua bebida favorita? Olha que agora é um outro tópico interessante, viu? Eu tenho 3 bebidas favoritas, se eu não me engano. A primeira delas é água, né? Uma água geladinha, fresquinha, que todo mundo adora. Um copinho de leite com chocolate, né? Que todo mundo gosta, mas que infelizmente eu não posso tomar porque eu meio que tenho alergia a essas coisas. Mas eu adoro. E eu diria que eu acho que um suco de maracujá. Mas olha,
Entre todas elas, eu diria que com muita dificuldade, eu acho que um copinho d'água mesmo. Porque se não fosse por um copo d'água, essa hora eu estaria só os esqueletos mesmo. Qual foi o seu desenho mais rápido e qual o seu desenho mais demorado? Também podem encontrar as fanarts. Ok, vamos lá. Desenho mais rápido, assim, no papel ou digital? De papel eu não sei, eu acho que eu vou dar uma vasculhadinha aqui em casa e quando eu encontrar eu vou tirar uma foto e mandar aí. Mas de digital é um pouquinho mais fácil de explicar. Vamos lá. De mais fácil, eu acho que talvez foi essa simples fanart que eu havia feito para o Live Game, que hoje em dia está desse jeito aí. Se você quiser checar o canal dele depois, pode checar, não se preocupe. Sim, meu amigo, eu divulgo canais muito fácil. Foi uma fanart simples, na época, se não me engano, a foto de perfil dele era mais ou menos isso. Ele tinha me pedido e eu falei, beleza, vou fazer. Aí eu fiz. Eu acho que o desenho mais simples, mais rápido que eu já fiz foi esse porque não era tão difícil. Agora, o mais demorado, eu acho que alguns aqui talvez devem ter a resposta. Mas se você não tem, não se preocupem porque eu explicarei agora e já. Vamos começar. Tudo começou em agosto de 2020, há quase 6 anos atrás, cuja essa época havia o famoso e último jogo do Henry Stickmin lançado. Um jogo que tinha não só apenas como a remasterização dos jogos originais, como também o mais novo e último episódio chamado Completing the Mission. Neste episódio, baseado nas suas escolhas que você fazia nos episódios anteriores, você iria escolher o rumo do protagonista. E, bom, foi um jogo até que bem recebido, até hoje o pessoal fala dele, fazem fanarts. Que é uma dica de vida, não interage muito com esse fandom, caso você entre, tá bom? Eu aprendi isso da pior maneira possível. Mas, enfim, o que isso tem a ver? Um ano depois, em 2021, um grupo de amigos, que ficou denominado como Strobe Interactive no YouTube, lançou um trailer para um fangame que eles estavam fazendo. Exato, um fangame do jogo do Henry, que se chamava Attacking the Tower. Era um doce, não talvez o fangame mais ambicioso de todos, e realmente ele tinha bastante potencial, mas nem tudo são flores, infelizmente. Porque lá por volta de 2022, se eu não me engano, o jogo ele acabou entrando em um hiato porque o povo lá eles estavam muito sobrecarregados, alguma coisa assim do tipo, não me lembro. Porém, existe uma luz no fim do túnel, e no final de 2025, o jogo voltou à sua produção e seu desenvolvimento. Ou seja, agora o jogo está sendo produzido a todo vapor. E bem, quando eu vi isso, eu pensei, e se eu fizer um desenho para comemorar? E foi o que eu fiz. Eu decidi fazer um doce, não talvez o desenho mais difícil que eu já fiz até hoje, que foi basicamente uma fanart como se fosse um tipo de capa de álbum para as trilhas originais do jogo. E esse é o resultado. Eu fiquei o mês de março inteirinho desenhando isso, mesmo que não pareça. E sim, é isso mesmo que você tá vendo. Literalmente tudo isso que você tá vendo, tudo isso, com exceção apenas da logo do jogo e da logo do grupo de amigos. Tirando isso, todo esse resto eu que fiz. Eu acho que eu não tô bem. Bom, eu havia postado isso no TikTok e até que foi bem reconhecido. Me sigam lá. A única coisa que eu não sabia é que tinha tanto rosto assim que gostava do jogo. Mas enfim, no resumido, eu acho que essa foi a fanart mais difícil que eu já fiz. Foi bem demorada, eu fiquei quase que um mês inteiro fazendo. E sinceramente, depois desse desenho e depois desse hiato do jogo quando acabou, eu comecei a voltar aos poucos pra comunidade do jogo, né? Porque... eu não vou mentir, eu vou falar a verdade sem filtro. Pra aqueles que me acompanhavam lá por volta de 2021, acho que sabem, né? Dos vídeos lá que eu fazia, como se eu estivesse no universo deles. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu prefiro beber cloro de piscina. Mas agora eu tô tentando dar a volta por cima. E dessa vez eu quero tentar, como eu falei, dar a volta por cima e tentar fazer mais coisas baseadas nesse universo. Ver que eu mudei de ideia, ver que agora eu tô tentando criar outras coisas pra esse universo, né? Mostrar que realmente tô tentando ser um fã ambicioso. E, bom, tirando, né, essas coisas aí que eu fiz no passado que é melhor a gente fingir que nunca aconteceu, eu ainda pretendo fazer outros desenhos do universo do Henry, né? Quem sabe no futuro, né? Nunca se sabe. E o mais louco de tudo isso é que, tipo, eu nem consigo acreditar, é que depois quando o jogo ele voltou, meio que uma das pessoas lá que estão fazendo o jogo, né, eles estão fazendo umas lives de desenvolvimento. Hoje em dia elas foram privadas, não sei bem o que aconteceu. Talvez eles fizeram isso pra poder ter mais tempo pra produzir o jogo, ao invés de só ficar conversando com o povo no chat, não sei o que aconteceu. Mas enfim, tirando esse negócio aí, uma coisa que eu não consigo acreditar é que na última live de desenvolvimento, antes de ter sido privada, os criadores me notaram. Eles me notaram. Eu, se eu não me engano, acho que eu tinha mandado até um comentário lá dizendo que acho que eu tinha que ir lá na minha igreja, não ia conseguir ver o resto da live. Aí ele foi lá e falou meu nome. Não consigo, tipo, crer. Mas aconteceu isso mesmo, de verdade, real, oficial. Whatever. No one will really be looking there.
Okay, I'm going to do this now. Sia, Bruno, Henrique, thank you for staying. I'm surprised that it's enthralling enough to watch this, but I always say that, so... Quem era o Jackson, Manu e etc. Aí, ó, isso prova que o senhor Penso Gabriel realmente é um dos maiores fãs do canal. Porque ninguém aqui deve saber, e até eu mesmo tava quase nem me lembrando. Como eu falei, essa série que eu achava que eu ia conseguir fazer aos 9 anos de idade, tinha esses personagens aí. O Jackson era o protagonista, que na teoria era só o Pensumate, só que com um nome diferente. E essa suposta Manu também era o personagem de Pensumation, a famosa Pensilmes, a namorada do Pensumation, que eu também só apenas troquei de nome. Mas meio que esses eram os personagens. Mais uma vez o Bruno da edição dando um adendo no vídeo, né? Porque olha só, ele esqueceu de falar no áudio, olha só que legal. Não só como tinha esses dois personagens, como também havia outros, né? Como por exemplo o Amarelo, que no caso, se eu não me engano, deu o nome de Samuel. Tinha essa outra aí, que se eu não me engano, deu o nome de Larissa. Esse outro aí que também, se não me falha a minha memória maravilhosa, deu o nome de João. E além dos outros que eu me baseei no universo do Henry, pra variar, né? Quando não é Pensumation, é Henry. Como, por exemplo, o Charles do jogo, que no meu eu dei o nome de Charlie, bem original. E o Burt Curtis, que é como se fosse, digamos que uma espécie do Charles da versão lá do Clã da Cartola, onde ele fica lá cuidando lá das coisas lá da nave lá. E daí eu dei esse nome pra ele. Bem original, diga-se de passagem. Você pratica algum esporte? Não. Dizendo isso meio que parecendo que soa de forma sedentária, mas não, eu não pratico esportes. Ano passado eu praticava uma partidinha de badminton, só que acabou que nesse ano a gente acabou não conseguindo ser matriculado. Como você faz os seus vídeos? Como assim? Que sentido fazer os vídeos? Tipo, gravar o vídeo, editar e postar, é tipo isso? Porque se for isso eu faço de boa. Mas tipo assim, tá, vamos tentar entender. Tipo, como eu faço meus vídeos? Primeiro, o aplicativo de gravador que eu mais uso é o X-Recorder. Ele eu acho que é o gravador que eu mais consegui me adaptar a usar. Ele foi o primeiro gravador que eu usei no primeiro vídeo do canal, tirando a câmera do tablet que eu usava. E eu gravo o vídeo. Aí se for pra dar uma editadazinha, eu vou lá no editor, né? Eu dou uma editada, tudo mais, simplesinho, né? Não tem muito segredo. Mas tipo, por aí que eu faço os vídeos. Eu faço os vídeos como qualquer outra pessoa que tem um gravador e que vai gravando. É tipo isso, né, que você quis dizer. Eu espero, né? Se você viajasse pra 2020, o que você faria? O que eu faria? Eu acho que eu iria me reencontrar com o meu eu do passado e eu iria lhe falar: olha, meu amigo, você fez um grande avanço no futuro, mas infelizmente você acabou parando com o seu canal, tá? Mas não se sinta pressionado, tá bom? No seu tempo, irmão. Acho que é tipo isso que eu iria falar. Qual foi a maior decepção da tua vida? Putz, a maior decepção da minha vida? Eu espero que eu não sou idiota, mas eu acho que a maior decepção da minha vida nos dias de hoje deve ter sido justamente ter parado o canal lá por volta de 2021. Porque, de novo, eu perdi uma grande oportunidade. Foram 2 anos jogados no ralo. Tudo bem que eu consegui, né, fazer algumas coisas pessoais, tipo criar alguns desenhos, criar histórias e tudo mais fora do YouTube. Mas ainda assim, abandonar simplesmente o canal como um pai que vai comprar cigarro e não volta mais, isso não justifica o que aconteceu, né? Eu me sinto meio triste. Eu acho que essa foi a maior decepção da minha vida. Ter parado com o canal e não ter dado um aviso prévio antes. E é isso. Eu acho que foi isso. Beleza, as perguntas do Penso Gabriel foram respondidas. Agora vamos para a próxima. Penso Anísio, ex-games oficial pergunta. Respondendo perguntas, vamos lá. Pergunta número 0. Pergunta número 0. Qual foi a sua ideia de ter criado o canal? Então, foi como eu havia explicado no vídeo anterior, porém eu vou explicar de novo. O que acontece é o seguinte: lá por volta do final de 2019, a minha família tava pensando em viajar. Já fazia um bom tempo já que a gente não viajava, a gente tava guardando um dinheirinho. E a gente tava pensando em sair, responder essas ideias, né? Viajar como todo brasileiro faz no início de ano pra poder sair um pouco, né, desse buraco que a gente tá de só ficar trabalhando dia e noite, dia e noite. Só que o problema é que a gente acabou não conseguindo por causa de uma coisinha que começa com
a letra P. Eu acho que o povo aqui tudo já deve saber, né? Todos nós presenciamos isso. Nessa época, eu era ainda uma criança, obviamente. Nessa época, eu tinha visto algumas músicas dos Angry Birds que eu havia conhecido no YouTube. E eu queria ouvir. Porém, eu não queria ouvir diretamente no YouTube. Eu tinha uma ideia. Eu vou gravar as músicas nesse futuro tablet que eu vou ganhar de Natal. E daí, eu vou ouvir na viagem. Eu pensava que isso seria um método bem mais fácil do que só ouvir a música diretamente no YouTube. Porém, é como eu falei. Eu pensei, gente, o meu tablet vai ficar muito pesado com tudo esse de vídeo que eu tô gravando. Eu pensei, eu vou talvez... Vamos ver, será que eu consigo criar um canal no YouTube pra postar? E eu consegui. Eu postei as músicas no YouTube de pouquinho em pouquinho. E foi isso. Eu fui postando, só que chegou um momento que acabou que a gente não conseguiu viajar por causa dessa pandemia. Porém, ainda assim, eu fui postando, né, pra não ficar acumulado no meu tablet. Só que, é como eu falei no vídeo anterior, como é que eu ia ouvir na viagem os vídeos que eu postei no YouTube, sendo que não tem internet? Porque, como toda pessoa sabe, pra você assistir vídeo, você precisa de internet. E como é que você vai ver um vídeo na internet sem internet? Eu não tinha percebido isso. E eu só percebi isso quando eu voltei em 2024. 4 anos depois de eu ter lançado as músicas. Pra você ver. Mas acabou que foi por isso mesmo. Na teoria eu havia criado o canal apenas pra poder ouvir umas músicas dos Angry Birds quando a gente estivesse viajando. Às vezes os motivos mais idiotas são os verdadeiros. Qual é a sua série da Annie Studios favorita? Ué, Annie Studios favorita? É o que? Alguma série que você tá fazendo? Ó, meu amigo, perdão, mas eu ainda não assisti. Um dia, quem sabe, eu assisto, né? Mas desculpa, essa pergunta eu não vou conseguir responder porque eu ainda não havia assistido. Mas um dia, quem sabe, quando eu assistir, eu vou ter uma ideia melhor. Qual é o teu jogo favorito? Aí é que tá. Eu acho que eu fico entre dois. Se for de celular, provavelmente Angry Birds, pra variar. Se for de PlayStation, se for de videogame, provavelmente Crash Bandicoot, que é basicamente o único jogo que eu mais joguei dele. Principalmente o Twinsanity. Mas na teoria, meio que esses são dois meus jogos favoritos. Agora, favorito mesmo, é uma briga de gigantes, mas eu acho que talvez o Angry Birds. Mas isso é, né? Me referindo aos Angry Birds na época, né? Porque hoje em dia, olha, tá um saco. Qual é o seu desenho favorito na Cartoon Network e Nickelodeon? De Nickelodeon, provavelmente Bob Esponja, até porque eu comprei alguns DVDs dele na Shopee. E eu tenho da primeira, segunda e terceira temporada. O império do desenho, na época em que ele ainda era bom. Ouvi falar que na teoria, meio que o desenho ele começou a ficar bom de novo, né? A partir da temporada 15, depois daquele episódio lá, um peixe chamado Sandy, né? Eu não sei se ainda veio pro Brasil, eu acho que deve ter vindo. Mas dá pra ver que parece que aparentemente eles estão voltando aos trilhos depois de tanto tempo. Eu mesmo quando eu vi isso eu não consegui acreditar. Mas aparentemente parece que o desenho tá voltando a ser bom de novo, né? Então, será a temporada 15 a verdadeira temporada 4 do desenho? Agora sobre os desenhos da Cartoon Network. Eu não sei. Se eu não estiver enganado, eu meio que vi um pouco mais de desenhos da Cartoon Network do que da Nickelodeon. Mas, tipo, meio que vai acabar que eu não vou conseguir me lembrar por agora. Mas, enfim, depois eu vou estar mostrando aí alguns dos desenhos que eu assistia da Cartoon Network aí. E sim, não está aparecendo aí nem Hora de Aventura, nem Steven Universo e nem Apenas um Show. Eu não assisti a eles. Na verdade, eu já assisti alguns episódios de Apenas um Show, mas, tipo, eu não assisti a eles com frequência. Eu praticamente nunca assisti esses desenhos. Não me cancela não, tá? De favorito eu não tenho certeza de qual que é, mas eu espero que eu tenha conseguido responder uma parte da sua pergunta. Se não conseguir, perdão. Se tu acabasse com as coisas Nutella, o que tu acabava primeiro? 6, 7. Pensa num meme horroroso. Desculpa se você gosta, mas olha... Hoje em dia, o povo, eles estão saturando demais esse meme. Demais esse meme. Eu admito que quando eu vi da primeira vez eu não achei tão chato, eu achei até legalzinho. Mas misericórdia, meu amigo, o povo tá levando isso num nível muito exagerado. Uma coisa que não dá pra ser considerado um meme mais. Não dá. Então desculpa, mas eu ia acabar com esse meme. Eu não tô mais conseguindo aguentar ele, desculpa. Você sabe o Teorema de Pitágoras? Se sim, resolva pra nós aí. Ok. Teorema de Pitágoras. Vamos dar uma de professor. Olha aí. Vamos beber. Vamos lá, o que é o Teorema de Pitágoras? Em resumo, ele é basicamente um triângulo com 3 lados. Um deles se chama A, outro B e outro C. O A e o B, no caso, são os catetos, ou seja, os lados do triângulo. E o C é a hipotenusa, que no caso é essa linha meio torta dele, meio diagonal. Assim, claro que dependendo do tipo da pergunta, às vezes pode variar. Tipo, às vezes você tem que encontrar ou a hipotenusa, ou às vezes ou um dos catetos. Mas no resumo, bem resumido mesmo pra você que não sabe, o Teorema de Pitágoras é isso. Os catetos significam os lados do triângulo e a hipotenusa é a linha diagonal do triângulo.
E pra resolver, aí está eu tentando fazer uma pergunta que eu mesmo fiz aí no meu caderno de artes. Porque eu sabia. Vou botar um número aqui. Eu passei vergonha fazendo. Quatro, 8, 5. Olha isso, velho. Parece quando você vai escrever o nome de alguma coisa em alemão. Tá vendo? Você é um cara muito sabão. Qual é o seu youtuber favorito? Putz. Tá, agora chegamos em um tópico meio difícil de responder. De youtuber favorito, nem eu mesmo tenho certeza. Porque meio que eu nunca, tipo, quando eu era criança, eu assistia e falava, não, esse é meu youtuber favorito. Meio que eu não fiz isso. Nunca parei pra pensar, tipo, esse é meu youtuber favorito. Eu nunca fiz isso. Mas enfim, vamos tentar responder aqui o máximo que eu conseguir. E aí, meu povo, só assistindo o vídeo, o que vocês estão achando legal? Então, mais uma vez, o Bruno da edição aqui, passando pra poder dar um adendo, porque quando eu fui responder essa pergunta dos youtubers favoritos, eu fiquei praticamente 10 minutos explicando. Foi muito longo o áudio, eu falei, não, já tá longo o vídeo, se eu editar um áudio desse tamanho, ele vai ficar maior que um filme de 2 horas. Então, desculpa, mas eu vou ter que explicar melhor essa parte aqui mesmo, editando. Então é o seguinte, eu vou explicar rapidinho aqui. Eu anotei alguns canais aqui no qual eu geralmente tô agora começando a acompanhar com um pouquinho mais de frequência. E eu vou explicar aqui. O primeiro deles é um canal de animação que se chama De Água. É um canal meio até que pequeno de animação, só que o conteúdo dele é bem ambicioso. E eu acho que merece um pouquinho mais de reconhecimento. Um outro que eu acompanho é um canal de música chamado Lil Dus, que ainda por cima é um do responsável por eu ter feito aquele cover lá que eu fiz no meu canal secundário. Me siga lá. Um outro canal que eu também acompanho, vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, Cartoonizando, que também é um canal que fala sobre animações e realmente é um canal até que bem diferenciado, se a gente for comparar com o conteúdo geral do YouTube. Um outro canal que eu também adoro bastante, que eu acompanho desde criança, é o Fala Idearo. Eu acho que alguns de vocês devem conhecer. Um outro canal que eu também acompanho desde criança, agora é um canal espanhol, chamado Steven Elvro. Resumo, um criador de conteúdo de Geometry Dash que fala espanhol. E falando de jogos, eu também acompanho o Games Edu, um canal de jogos que eu não acompanhava desde criança, mas que eu tô começando a acompanhar com um pouquinho mais de frequência. Outro canal que eu também acompanho, que eu já fiz alguns vídeos falando aqui no canal, é um tal de canal chamado The Deserved One. Resumo, é um canal que faz vídeos fan-made de Alan Becker. Bem bons até. E por fim, as menções honrosas que eu vou estar dando, que é sobre o canal do criador, do Henry Stickmin, um canal chamado Snow Dodger 1, que em resumo, o que ele mais faz na época eram vídeos sobre como se fossem histórias com os Angry Birds em pelúcia, que eu adorava ver quando eu era pequeno. O canal do Patati Patatá, porque sim, claro, né, pô, Patati Patatá marcou minha infância, acho que eu não ia colocar eles. E o canal do Lucas Neto, que eu também não assistia com tanta frequência quando eu era pequeno, tô assistindo um pouquinho hoje em dia. E realmente, talvez minha infância teria sido melhor se eu tivesse assistido ele. Mas tudo bem. E já que estamos dizendo menção rosa, por que não dizer de novo sobre meu canal secundário? Por favor, me siga lá, tá bom? Tô precisando de ajuda lá no outro canal. Quanto é 100 mais 100 menos 100 vezes 100 dividido por 100? Qual a raiz cúbica de 27? Por que banco 30 horas sendo que o dia tem 24 horas? Então, meu amigo, assim, eu não sei se você talvez deve ter notado, mas não parece que os dias, os anos estão passando muito mais rápido depois da pandemia? Então, meu camarada, o que acontece? Provavelmente o pessoal que criou o banco 30 horas já sabia desse problema da sopa de morcego que ia ocasionar essa pandemia. Então, provavelmente, para resolver isso, eles já criaram um banco de 30 horas, porque desse jeito pode ser que, provavelmente no futuro, os dias durem mais. E se os dias durarem mais, eles já vão ter um banco de 30 horas já preparado. Confia que é isso mesmo, tá? Me explica todas as pontuações de acentos e fale os exemplos? Ok, tá. Já vamos ser direto, vamos dar mais uma vez de professor, vamos lá. Ok, já vamos começar desde o início. O ponto final. O próprio nome já diz, ele serve para você poder finalizar a frase que você tá falando.
obviamente. A vírgula, ela serve como se fosse uma espécie de adição, pra você poder acrescentar coisas que você vai falando na sua frase. Tipo, claro, né, se você não usar vírgula nas suas frases, vai dar a impressão que você tá falando muito rápido, muito apressado. Então a vírgula, ela serviria pra, tipo, organizar um pouco das coisas que você vai falando também. O ponto e a vírgula, ele serve pra dar uma pausa um pouquinho maior do que você daria quando você vai falando, quando uma vírgula é acrescentada nas suas frases. Ele também é usado pra, tipo, tópicos, coisas no geral que geralmente você veria, sei lá, em talvez, sei lá, apresentações, palestras, geralmente é pra esse tipo de coisa que serve o ponto e a vírgula também. Os dois pontos, eles servem pra poder indicar uma apresentação. Tipo, sei lá, tem alguma coisa que você quer falar, dar um esclarecimento. Aí é justamente pra isso que servem os dois pontos, pra poder dar um início àquilo que você tá querendo dizer. Que é uma coisa diferente do que você diria normalmente numa frase. As reticências, elas já servem pra você poder mostrar de que você ainda não terminou de falar aquilo que você tá querendo falar. Tipo, ainda tem mais coisa pra frente, tipo, que você ainda não conseguiu finalizar sua frase. É pra isso que servem as reticências. Mostrar de que ainda tem continuação vindo por aí. Já o ponto de exclamação, ele é parecido com o ponto final. A única diferença é de que ele mais serve pra poder indicar que aquilo que você tá falando tem mais emoção. Tipo, sei lá, digamos, emoção de espanto, de emoção, de tristeza, de raiva, essas coisas aí. Aí justamente é pra isso que serve o ponto de exclamação, pra poder mostrar que aquilo que você tá falando tem uma entonação um pouco mais fora do comum, de como você falaria normalmente. Já o ponto de interrogação, ele serve pra poder indicar uma pergunta que você tá fazendo, porque claro, né, não é que quando você vai falando, a sua entonação de pergunta é diferente de como você termina uma frase com o ponto final. Então é pra isso que serve o ponto de interrogação. Ele serve para você poder indicar uma pergunta, uma coisa que você quer, uma resposta, um esclarecimento. As aspas, elas podem ser usadas para poder indicar ironia, poder indicar, sei lá, uma fala de um personagem, de alguma coisa do tipo. Ela pode ser usada para poder destacar algumas citações, tipo coisas assim do tipo também, sabe? E o travessão, que eu não sei muito bem para que serve. Mas eu depois fui dar uma rápida pesquisadinha, né? Porque, né, você já viu. E tá dizendo que o travessão, ele serve principalmente pra poder indicar diálogos. Diálogos, tipo, sei lá, pessoas de, sei lá, personagens no livros que vão conversando, né? Aí o travessão serve pra poder indicar qual personagem tá falando. Agora, os acentos, vamos lá. O acento agudo, ele serve para poder indicar que aquela letra lá da frase, aquela vogal lá, ela tem uma entonação mais forte, um pouco mais alta em comparação das outras, que mostra que ela tá mais destacada das outras. Já o acento grave, também conhecido como a crase, não sei, ela basicamente só usada apenas na letra A. Por que você me pergunta? Então, ela é usada para poder indicar alguma coisa que você tá querendo fazer. Tipo, sei lá, você vai para algum lugar, eu vou à escola. Daí eu fui dar uma pesquisadinha de novo. E aparentemente esse acento agudo é como se você juntasse um A com outro A para poder indicar que você tá indo para algum lugar ou alguma coisa assim do tipo. Ou seja, ele é usado exclusivamente apenas para letra A, dizendo que você, sei lá, vai para algum lugar, demonstrar alguma coisa, não sei. Menor ideia. Já o acento circunflexo, ele é quase a mesma coisa do acento agudo. A única diferença é que o som dele é mais fechado. Tipo, sei lá, você bota o acento agudo na letra E. Aí soa como E, porque é um acento mais agudo. Já diz o nome, né? Agudo. Já o acento circunflexo, ele faz a mesma coisa. A única diferença é de que o som continua o mesmo, normalmente. Tipo, sei lá, êxito, né? Com o acento agudo seria êxito, mas não, é êxito. Para poder indicar a mesma coisa. A única diferença é que ao invés de ser com som mais aguçado, continua do mesmo jeito. A única diferença é que a letra continua soando do mesmo jeito normalmente como ela soaria sem esse acento. Agora o tio. Ele serve na teoria para você indicar nasalização. Tipo, sei lá, o A, o O que você fala, ele teria um som um pouco mais, tipo, fechado, um pouco mais para dentro, né? Tipo, essas coisas aí, sabe? É tipo, ele serve que nem como se fossem os outros acentos também. A única diferença é que, tipo, ele não tem um som muito aguçado, essas coisas. Ele tem, tipo, um som mais pra dentro e meio que ele não se destaca tanto assim, por ele ser um som meio nasalado, sabe? E por fim, a trema, que eu quase me esquecia dela. A trema, então, o que acontece? Ela não é mais usada no português. Eu, obviamente, quando eu nasci, o povo nem já usava mais esse tipo de coisa. Esse tipo de pontuação você agora só vê mais o povo usando no alemão. Mas na época, quando ela ainda era usada, ela era usada para poder indicar quando o U era pronunciado de forma muda, né? Tipo, não é que tem a letra Q e depois a letra U. Aí em seguida o vai assim por diante. Então, daí a trema era usada justamente para isso, para poder indicar que o U da frase era um som mudo. Só que agora isso foi tirado da língua portuguesa. O que meio que não faz sentido, porque se eu não me engano eu já vi algumas palavras, tipo, sei lá, linguiça. Hoje em dia é escrita desse jeito, mas na época
tinha o quê? Tinha essa trema. Daí o povo falava o quê? Linguiça? Quem é que fala isso? Agora, por fim, última pergunta do senhor Pêncio Anísio. Vamos dar uma analisada. Ache o diferente. Jesus. Ah, tá. Pra, tipo, achar o diferente, vamos ver, tem um monte de letra O, vamos ver. Aí, achei. Aí, ó. A letra Q, no meio desse tudo de ó. Dá pra dar uma confundida. Então achei. Aqui está a letra Q. Agora vamos ver a do Ginger. Ok, ele tem duas perguntas. Quando uma letra humanoide nasce com uma letra na cabeça, ela tem que ter um nome que começa com a letra específica? Bom. Tá, agora é sério, saindo um pouco do personagem, falando como o criador mesmo, eu ainda não consegui elaborar muito como dizem, né, a lore do personagem, mas eu diria que sim. Eu diria que uma letra humanoide, ela nasce com essa letra na cabeça e que meio que seria bom ela ter o nome com a inicial que ela tem na cabeça. Tipo, né, B de Bruno. Vamos dar outros exemplos, sei lá, G de Geraldo, V de Verônica, esse tipo de coisa. Mas eu ainda vou planejar isso mais pra frente. Mas bem mais pra frente ainda, que eu ainda não sou capaz de elaborar por enquanto. Quando uma letra humanoide nasce, a letra que ela tem é minúscula e depois de adulto ela fica maiúscula? Um outro ponto também importante. Eu acho que não. Eu diria que desde quando essa letra humanoide nasce, eu diria que desde sempre ela tem a letra maiúscula mesmo. A letra em bastão. Que tipo, assim, na teoria, se eles tivessem a letra minúscula, eles seriam tipo crianças, né? E obviamente crianças precisam de uma família, né? De pais para poder serem cuidados. Só que eu ainda não consegui elaborar como seria se essas letras humanoides tivessem uma família. Eu acho que seria mais uma história onde eles já nascem sozinhos mesmo. Eles tendo que nascer e cuidar da sua vida sem um auxílio materno e paterno. Tipo, não que isso de uma forma triste, né? De que eles não têm pais nem nada. Não. Eu acho que seria mais uma forma de mostrar o que eles conseguem fazer. Como eles se viram numa civilização juntos, unidos. Aí é isso, né? Eu acho que sim, eles vão nascer com uma letra maiúscula desde sempre. E é isso. Existe letra humanoide que tem um acento em cima, tipo tio, circunflexo, agudo, crase, trema e etc. Então, também aí é um outro ponto que vale ressaltar também. Eu mesmo, o criador, também já tava pensando nesse tipo de coisa na época enquanto eu tava ausente no canal. Tipo, como seria se esse tipo de coisa acontecesse com os personagens? Que realmente eu tava pensando se caso esse tipo de coisa chegasse a acontecer no universo deles. Mas eu resolvi dizer que não existe letra humanoide desse tipo. Até porque daí não seria uma letra humanoide, né? Mas não faria tanto sentido haver letras humanoides que tem acentos ao invés de letras. Até porque não só como já seria muito mais estranho do que já é naturalmente, como também não iria se encaixar no mundo deles, porque tipo, né, ninguém começa o nome com um tio, circunflexo e tudo mais. Eu provavelmente vou ver o que eu vou fazer pra poder acrescentar alguma coisa parecida assim no futuro, na série, né, porque sim, eu pretendo talvez criar uma série do meu personagem, se tudo der certo. Mas não é nada confirmado. E se for, vai ser lá em 2080. Mas dependendo de como vai ser a progressão do universo deles, eu provavelmente vou adicionar isso de certa forma. Sei lá, talvez, se caso tiverem animais no universo deles, quem sabe eles não vão ser desse jeito, né? Sei lá, com circunflexo, crase, não sei também. Mas sei lá, né? Só o futuro vai nos dizer. Eu espero. Beleza, uma outra pergunta que eu esqueci de pegar é essa aqui. Eu posso preparar seu funeral? Baba Bowie. É isso, gente. Acabou o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Misericórdia. Eu acho que eu sei o contexto dessa pergunta. Aqui, eu não gravei nem metade das perguntas hoje e deu tudo isso. Creio que estou ferrado. Que eu tinha juntado todos os áudios que eu ainda tinha gravado as perguntas nessa época. E deu por volta de 35 minutos, mas é claro, né, eu também tenho que editar o áudio e tudo mais. Daí eu acho que ela deve ter feito isso de brincadeira, né? Já que na teoria eu acho que eu ia falecer de tanto trabalho que ia ter. Bom, tá, Sila, pode preparar meu funeral se quiser, mas se te peço uma coisa, tá? Toque essas músicas quando eu for de F, tá bom? Eu acho que eu ia gostar, tá? Então, valeu. Enfim. Misericórdia. Será que dá tempo de ligar pra polícia? Beleza, as perguntas do post foram respondidas. Agora vamos ver a do vídeo que me mandaram. Agora sim, depois de 53 minutos tagarelando, agora sim eu vou conseguir responder as perguntas do vídeo. Demorou um pouquinho, sim, demorou só um pouquinho. Antes tarde do que nunca, né? Agora nós temos mais uma pergunta do Pensa Gabriel.
Mano, tu gastou quantos gigas pra fazer esse vídeo? Assim, como eu tive que ir fazendo as animações, né, no Flipaclip, os desenhos que eu fiz no Ibis Paint, alguns vídeos que eu fui juntando e o resultado final, eu diria que deu por volta de 400 megabytes de armazenamento. Não diria que não giga, mas de armazenamento deu por volta disso. Roblox Ben Lentz perguntou: parabéns, cara, você teve uma ótima jornada. Feliz por ti. Agora a pergunta: o que você fez em janeiro de 1801 em Portugal às 7 horas? Pô, agora é difícil, viu? Porque foi o que há 200 anos atrás. A gente vai ter que lembrar os tópicos. O que houve em 1801? Droga, eu escrevi errado. Sério. Teve um momento que parece que eu desaprendi a escrever no teclado. Em janeiro de 1801, França e Espanha assinaram uma convenção secreta que resultou em um ultimato conjunto a Portugal. As potências vizinhas exigiram o rompimento da tradicional aliança com a Grã-Bretanha, o fechamento dos portos portugueses aos navios britânicos e a abertura deles aos franceses e espanhóis. Essa manobra napoleônica visava enfraquecer o comércio inglês e, diante da recusa portuguesa em atacar todas as imposições, culminou na chamada Guerra das Laranjas, em maio daquele mesmo ano. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz nessa época, e principalmente às 7 horas da noite? Aparentemente, como dá pra ver, eles estavam tendo essa assinatura que eles tinham que responder. Então, eu diria que nessa época, eu tava meio que talvez conhecendo Portugal, né? Por mais que tava tendo essas assinaturas que eles estavam fazendo, tava tirando umas fotos lá, tava descobrindo lá como que eram as coisas lá por Portugal, descobrindo esse sotaque que eles têm, né? Que, sinceramente, parece que o sotaque deles é meio russo, né? Se você for pegar um diálogo russo e comparar com o diálogo português de Portugal, parece que a sonoridade é quase igual. Mas enfim, eu fui lá, né, dei uma voltinha, tive que me esconder um pouco, né, pro povo não achar que eu sou um alienígena, né, já que eu não sou um ser humano, eu sou uma letra humanoide. E né, eu também tive que conversar um pouquinho com os índios, né, tipo, sério, como é que vocês estão depois dessa colonização aí que vocês têm, depois que eles roubaram seu ouro, vocês também? Mas tipo assim, às 7 horas da noite eu tava lá visitando Portugal, e de dia eu tava meio que conversando mais com os índios, né, porque se fosse à noite eles iam achar que eu era algum clandestino e provavelmente iam querer me matar. Foi isso mesmo que aconteceu, tá? Não é mentira, é a verdade verdadeira sem filtro, tá? Com certeza. Com certeza. Beleza, meus compatriotas. Eu acho que quase todas as perguntas foram respondidas. Isso é, no YouTube. Falta uma última rede social pra gente poder ir. Telecoteco. Exato. O senhor Ketsu perguntou: você tem alguma neurodivergência? Com todo respeito, claro. Eu acho que não deve ser uma neurodivergência. Tipo, se eu tivesse, provavelmente meus pais já teriam descoberto, já eles teriam feito alguns testes, né, tudo mais. Mas não, eu acho que não. Tipo assim, falaram, né, que talvez eu seja superdotado, essas coisas, mas minha mãe disse que não. Tipo, não, de neurodivergência, pelo menos até onde eu saiba. Por que você escolheu a cor verde para o seu personagem? Assim, desde pequeno, eu gostava de cores, eu gostava de letras e tudo mais. Teve uma vez mesmo que meu pai, ele tinha desenhado, né, tinha escrito as letras do alfabeto pra eu ler. E tipo, eu fiquei meio triste que eu falei: ô pai, tá faltando a letra K. Uma letra que ninguém usa no alfabeto, mas que eu lembrei. Que esse tipo de coisa desde cedo eu sempre gostava. Aí tipo, eu também gostava de cores, essa coisa e tudo mais. E desde sempre eu achei interessante a cor verde. Eu achava uma cor diferente, que se destacava de tudo. Daí um dia, quando eu criei esse meu canal no YouTube, eu falei pro meu pai: ô pai, vamos ver alguma coisa pra colocar no meu canal. Eu tava pensando de pegar a primeira letra do meu nome, né? E essa cor verde também, né? Que eu gosto. E daí a gente foi dar uma pesquisadinha, né? Umas pesquisadinhas simples. Quando eu tinha bem começado o canal mesmo, lá no início. Acho que eu tinha 10, 15 inscritos ainda. Daí a gente encontrou esta imagem no Google. Daí a gente colocou. Meio que na teoria, esse foi um dos combustíveis pra criação do meu personagem, né? Eu gosto da cor verde, eu gosto da letra B. A gente foi dar uma pesquisadinha e encontramos. E daí a gente colocou isso como foto de perfil na época. E depois disso, é só história, né? Depois disso, meu personagem começou a ganhar vida e tudo mais. Então, meio que eu escolhi a cor verde pro meu personagem porque eu gosto, né, do alfabeto e eu também gosto da coloração verde. Qual a tua fruta favorita? É que nem o negócio dos youtubers, eu não diria que eu tenho uma favorita. Tá, eu acho que nesse caso eu tenho. Eu acho que é o maracujá, sabe? A vitamina C dele é um sabor inigualável, viu? Mas também eu vou dar um adendo, né? Tipo umas menções honrosas, tipo ao morango, a laranja, ao limão, as uvas também, né? Que eu ouvi falar que as uvas é tipo a pipoca no mundo das frutas e tudo mais. Mas de todas elas, eu diria que a minha fruta favorita é o maracujá. Que olha, o sabor é inigualável. Ai, né? Bom, enfim, depois de tanto tempo falando aqui, conversando, enfim, perguntas respondidas e finalizadas. Então
Então, meus amigos, eis o vídeo que eu tanto prometia. E eu espero que vocês tenham gostado. E olha, foi o vídeo mais difícil que eu já editei até agora nesse canal. Então, por favor, eu recomendo demais. Compartilhem com seus amigos, com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque olha, depois dessa, eu não sei se eu sou capaz de fazer outro tipo de vídeo desses, viu? Mas ok, né, minha galera? Mais uma vez, obrigado a todos vocês que me acompanharam desde o início do canal. E principalmente aos inscritos novos também, porque eu não estou desmerecendo eles. Se vocês são algum dos inscritos novos que também estão me acompanhando, eu também tenho a agradecer a vocês, porque quanto mais pessoas vierem, melhor. Sintam-se bem-vindas. Então, minha galerinha, as perguntas foram respondidas. Eu espero que eu tenha conseguido responder algumas delas, por mais que algumas delas tenham sido um pouquinho questionáveis, né? Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado no fim das contas. E espere só antes que eu acabe esse vídeo, porque não, eu não esqueci. Não é que tem a surpresinha que eu falei que eu ia mostrar? Então, a surpresa vai ser mostrada agora pra vocês. Porque não só apenas para celebrar os 800 inscritos com perguntas e respostas, eu também criei uma outra coisinha. E ela será mostrada agora. Mas eu não sei como. Acho que... deixa eu pensar. Tive uma ideia. Eu vou aqui pegar um fundo azul, deixa eu ver, eu acho que assim. Aí, eu acho que essa tonalidade tá boa. E agora, meus amigos, é só você ver a magia acontecer assim que eu estalar os dedos. Sim, eu criei uma intro para o canal. Então respondendo a pergunta do Penso Gabriel, realmente eu pretendia ter uma intro pro canal. Só que eu ainda não ia mostrar aquela hora, porque senão eu ia perder a surpresa, né? Então, sim, eu criei uma intro pro canal. Ela foi completamente animada por mim, as letras também foram feitas por mim, a música que toca na intro foi feita por mim, no FL Studio Mobile. Meus amigos, pra você ver o nível de evolução que eu tive, seja na animação, seja na música, e é justamente esse tipo de assunto que eu gostaria de tocar no canal no futuro. Quem sabe, provavelmente, no futuro, eu comece a fazer animações no canal, entrar nesse ramo, né? Quem sabe? Só o futuro dirá. Então, eu já tô começando com coisas básicas, como por exemplo, a intro. Eu espero que vocês tenham gostado, porque demorou um pouquinho pra fazer, viu? Não é que não demorou tanto assim, na verdade. Fiquei aqui uns 15 minutos fazendo ela, mas vamos fingir que foi meio trabalhoso, né? Mas minha galerinha. Então, pra celebrar, perguntas e respostas está feito. E intro para o canal está feita também. E agora é só ver o que o futuro nos aguarda com agora que eu tenho uma intro novinha para o canal. Então, meus amigos, mais uma vez, obrigado a todos vocês que me acompanharam desde o início do canal. E obrigado aos 800 inscritos, porque, de novo, 800 inscritos, eu já falei, imagina se você tivesse 800 irmãos, viu? Seria uma coisa assustadora. Então minha galerinha, obrigado a vocês que mandaram as perguntas e a vocês que me acompanharam no canal e que viram esse vídeo. E por favor, divulguem ele com o pessoal, porque foi muito difícil de fazer. Então meu povo, fiquem com Deus, aproveitem, tenham uma boa semana, assistam esse vídeo de novo pra poder compensar o trabalho que eu tive, se puder. E é isso, meu povo, como eu falei, se inscreve no canal se você quiser, porque de novo, nada aqui é obrigado, né, porque eu não quero ser um daqueles inscritos mendigos que... Não quero ser um daqueles inscritos... Eu não quero ser um daqueles youtubers genéricos que falam: ai, se você ama Deus, você tem que dar o like e se inscrever pra ajudar uma criança na África. Só faz isso só se você quiser. Nada aqui, obrigado. E aí, minha galerinha, já falei demais, já tô embromando demais. E é isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos veremos no próximo. Vamos ver o que eu vou aprontar no próximo vídeo, né? Então é isso, meu povo. Um beijo e até a próxima. Tchau. Eu nunca mais quero editar um vídeo desse na minha vida.